Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá no Instagram, tentem entrar em contato comigo por lá, prof.bispo. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like nesse vídeo e deixem sugestões nos comentários para os próximos vídeos. Vamos deixar de firula e iniciar a nossa aulinha. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai resolver questões da Banca Sebrasp com foco na PM Pará, ok? A Banca Sebrasp vai realizar o concurso de lá na PM Pará. Eu coloquei aqui as duas primeiras questões com padrão de certo e errado. As outras questões estão com alternativas, ok? A gente vai voltar para a parte sintática. Então, essas questões têm o foco na sintaxe. O item 1 vem falando o seguinte: no trecho em que se pode vislumbrar a ênclise, olha só, ela já jogou aqui o nosso conteúdo. Então, é o que? Colocação pronominal. Beleza, a gente vai dar uma revisada aqui bem rápida em colocação pronominal. O pronome se ao verbo auxiliar da locução verbal em que pode se vislumbrar preservaria. Senhores, eu coloquei aqui esse padrão de questão, de certo e errado, para a gente perceber a cobrança da banca. Como é que ela cobra? Ela falou o quê? Preservaria. O que foi que ela fez aqui? Mais ou menos. Ela fez assim, ó. Dessa forma aqui, que eu coloquei. Preserva a correção gramatical, sim ou não? Se for sim, gabarito certo. Se for não, gabarito errado. Beleza? Então vamos lá. Revisando aqui colocação pronominal, a gente sabe que existem três posições. Nós temos a próclise, nós temos a ênclise e nós temos a mesóclise, tá bom? Vamos colocar aqui, próclise. Nós temos ainda a ênclise, vamos deixar de forma que vocês possam revisar. E nós temos a mesóclise. Ok, agora a gente tem que saber a posição desses elementos. Ah, a banca coloca assim por quê? Vamos lá, cada um aqui possui a sua posição, cada uma possui a sua regra de aplicação. O nosso foco maior aqui agora vai ser na próclise, tá bom? Que é a que mais cai em prova. A próclise, a posição dela em relação ao verbo, é quando ela está antes do verbo, tá bom? A próclise é quando o meu pronome está antes do verbo. A ênclise é quando o meu pronome está depois do verbo. Já a mesóclise é quando o meu pronome está no meio do verbo. Então, vamos lá? No meio do verbo. Professor, ainda estou confuso? Me passa um pequeno exemplo. Tá bom. Olha só. Nós temos aqui o seguinte. Para a próclise, eu posso até utilizar o que a banca colocou, em que se pode vislumbrar. Senhores, qual o conceito de colocação pronominal? O conceito de colocação pronominal é o seguinte: é o estudo da posição dos pronomes em relação ao verbo. Então, olhem comigo isso aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo poder, na verdade nós temos aqui uma locução verbal, tá bom? Mas o nosso pronome está ligado ao verbo poder. E percebam, o pronome está colocado antes do verbo. E vamos lá. Nós não estamos falando de qualquer pronome. Quando eu estou me referindo à colocação pronominal, eu estudo o POA. Professor, o que é o POA? POA, pronome oblíquo átono. Tá bom? Pronome oblíquo átono. Que são aqueles, né? O me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe e o lhes, tá bom? Esses aqui são os pronomes oblíquos átonos. E percebam no nosso exemplo, o nosso pronome aqui é quem? É o se. Olhem para ele, ele está sendo colocado antes do nosso verbo poder. Logo, nós temos aqui a posição proclítica. Na enclítica, é quando o nosso pronome é colocado depois do verbo. Então, vamos ver isso aqui, ó. Por exemplo, colocou-se na mesa. Beleza? Colocou-se na mesa. Colocou-se o pão na mesa. Vou colocar assim, é melhor. O pão na mesa. Perfeito. Percebam, senhores. Eu tenho o meu verbo aqui
E olha o nosso se, onde é que ele está? Ele está lá na frente, ele está depois do verbo. Quando eu tenho isso, eu estou me referindo à posição enclítica, tá bom? Posição enclítica. A mesoclítica é quando eu tenho o meu pronome no meio do verbo. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, notificá-lo-emos. Notificá-lo-emos. Olha só, senhores. Vejam onde é que está o nosso pronome. Nosso verbo é isso aqui, ó. Notificaremos, tá bom? O nosso verbo seria esse. E aí nós temos o nosso pronome aqui no meio, ó, o lo. Tá bom? Nós temos o nosso pronome aqui. Ele está no meio do verbo. Então a gente chama de posição mesoclítica, tá bom? A gente vai revisar algumas regras da próclise. Por quê? Que é a que mais cai em prova. Olha só. Aplicamos a próclise quando nós temos elementos atrativos. Quando nós temos elementos atrativos. Professor, como assim elementos atrativos? São elementos que vão atrair o nosso pronome para antes do verbo. Elementos atrativos. Elementos atrativos. Atraem os pronomes para antes do verbo. Tá bom? E aí eu vou elencar aqui alguns para os senhores. Vamos lá? Nós temos palavras negativas. Qualquer palavra negativa atrai o pronome. Palavras negativas. Nós temos a palavrinha que, em qualquer classificação sintática, ela sempre vai ser uma palavra atrativa. Tá bom? Nós temos também os advérbios, senhores. Nós temos os advérbios. E nós temos alguns pronomes. Ok? Nós temos alguns pronomes. Pronto, sabendo disso aqui, a gente já consegue resolver essa questão. Olha só, a banca colocou no trecho em que se pode vislumbrar, no caso aqui nós temos o quê? Ó, nesse trecho aqui nós temos o quê? O se sendo colocado antes do verbo, então nós temos a próclise. Tá correto? Tá, por quê? Porque aqui nós temos a nossa palavrinha atrativa, nosso elemento atrativo, que é o quê? E ele está aqui, ó. Perfeito. Então isso aqui tá certo. Aí a banca vem falando o quê? A ênclise, ela está sugerindo, ó, a ênclise do pronome se ao verbo auxiliar da locução verbal, em que pode-se, a banca sugeriu isso daqui. Preservaria a correção gramatical? Errado. Não preservaria, senhores. Por que não preservaria? Porque quando eu tenho um elemento atrativo, como eu tenho aqui, ó, o que é o nosso que, é obrigatório eu fazer a utilização de quê? Da próclise, senhor. Eu tenho que utilizar a posição proclítica. Eu devo utilizar a próclise. Então, essa sugestão aqui da banca preservaria a correção gramatical? Não. Se não preservaria, então gabarito errado. Tá bom? Beleza. Olha a segunda questão. A segunda questão vem nessa ideia aqui. Mas antes de a gente ver a segunda questão, eu quero comentar uma coisa com vocês. Se a banca sugerisse isso daqui, ó, uma questão a mais, uma questão plus, ó, em que pode vislumbrar-se. Se ela colocasse assim, senhores, o gabarito aqui, se ela colocasse dessa forma, eu posso colocar assim, o gabarito aqui seria certo. Por quê? Os senhores têm que ter em mente que agora eu estou olhando para o verbo vislumbrar. E percebam, o verbo vislumbrar, ele está no infinitivo. E quando eu tenho o infinitivo, eu posso colocar qualquer posição, tá bom? Tanto a ênclise quanto a próclise, ok? Ele vai aceitar sim. Por isso que aqui, dessa forma, estaria correto, tá bom? Vamos se atentar em relação a isso aí. Beleza, segunda questão. No trecho, não apenas se vivencia. Vamos lá. Primeiro analisar aqui para depois a gente terminar de ler. O que é que nós temos aqui? Também é colocação pronominal, tá bom? Não apenas se vivencia, ó. Eu tenho o se relacionado com o verbo vivenciar. Ele foi colocado antes do verbo. Sendo colocado aqui, eu posso chamar de posição proclítica. Então aqui eu tenho uma próclise. Essa próclise aqui está existindo por quê? Está existindo, ó,
devido ao uso do meu advérbio. Eu tenho aqui o advérbio apenas, tá bom? Logo, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair. Lembra lá dos elementos atrativos? Olha só o que nós temos aqui. Elementos atrativos. Palavras negativas, o que e advérbios. O apenas é um advérbio, por isso que ele atrai. Aí a banca vem e fala: a ênclise do pronome se, a forma verbal, não apenas vivencia-se, comprometeria. Olha só que a banca mudou agora o verbo. Ela colocou comprometeria a correção gramatical do texto. E aí, senhores? Desse jeito que ela colocou aqui, compromete ou não? Nesse caso, compromete, senhores. Então, gabarito, correto. Correto. Essa sugestão aqui não vai existir, porque ele deve ficar aqui, ó, antes do verbo, devido à exigência da nossa palavrinha atrativa, porque ela atrai o pronome para perto dela, tá bom? Beleza. Vamos para a terceira questão. Questão básica, questão simples. Deu para a gente revisar um pouco. Não é todo o conteúdo aqui de colocação pronominal. A gente revisou um pouco. Tá bom? Vamos lá para a terceira questão. Olha só o que nós temos aqui. No primeiro período do terceiro parágrafo do texto, a gente não precisa do texto, tá bom? O trecho. O critério definidor dos 6 ciclos culturais é a gradativa introdução de novos meios de produção, armazenamento, transmissão e recepção de signos no seio da vida social. E ela vem falando. Esse trecho aqui todinho classifica-se como o quê? Vamos lá. Qual o tipo de período? Senhores, basicamente nós temos 3 tipos de períodos. O primeiro período, que a gente vai elencar aqui para a gente revisar, é o simples. O segundo é o composto. E o terceiro é o misto. Ok. Simples. Deixa eu aqui. Composto. E o misto. Basicão, professor, de forma rápida aqui para eu revisar. O simples, senhores, é aquele que vai possuir apenas uma oração, tá bom? Possui apenas uma oração. Professor, como assim oração? O senhor dificultou para mim agora. Oração que possui apenas um verbo, ok? Possui apenas um verbo. Vamos lá, possui apenas uma oração. Ok, apenas uma oração. Ou seja, apenas um verbo. O composto possui mais de uma oração, tá bom? Possui mais de uma oração. Então, possui mais de um verbo. A ideia é essa. O misto é quando eu me deparar com um composto, ok, que vai ter mais de uma oração. E eu vou ter ainda orações coordenadas e subordinadas, ok? Eu vou ter orações coordenadas e subordinadas, tá bom? Aqui é a mistureba total, é o misto, ok? Beleza. Sabendo disso, eu já consigo responder minha questão. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar no trecho que ela indicou e procurar os verbos. Então vamos fazer isso? Olha só. O trecho, o critério definidor dos 6 ciclos culturais é... Vamos lá, eu tenho o primeiro verbo aqui, ó. Então vamos colocar aqui o 1, para a gente contar os nossos verbos. É a gradativa introdução de novos meios de produção, armazenamento, transmissão e recepção de signos no seio da vida social. Senhores, eu tenho apenas um verbo. Ou seja, eu tenho aqui apenas uma oração. Se eu tenho apenas uma oração, o que é que esse elemento vai ser? Qual o nome desse período aqui? É período simples. Então, ó, eu posso cortar, e eu fico com a letra C e a letra E. Olha o que a nossa letra C fala. É o simples e ela explica. O simples é o quê? Constituído de uma única oração. É isso? É isso. O que foi que eu coloquei aqui? Simples. É aquele que possui apenas uma oração. Então, ó, gabarito, letra C. Olha o que a letra E vem falando. Nada a ver. Simples, formado de uma frase nominal. Negativo, nós temos verbos. Então, não é uma frase nominal. Beleza? Gabarito aqui, então, letra C. Vamos para a quarta questão.
Olha só, quando vier assim, senhores, o que eu recomendo? Primeiro leiam o comando da questão. Ou seja, os senhores vão ler aqui primeiro, ó. Leiam isso aqui, pulem o texto, tá bom? Depois, se for o caso, vocês irão voltar para o texto. Mas vamos ler aqui. Assinale a opção em que o segmento apresentado funciona como sujeito de uma oração no último parágrafo do texto. Beleza. Eu já coloquei aqui o último parágrafo do texto para a gente olhar. E a banca colocou alguns elementos aqui em destaque. E a gente vai ter que fazer essa análise. Então vamos analisar aqui, ó, a finalidade da justiça. Vou destacar aqui, tá bom? Só para a gente saber qual é. Nós temos transformação social. Nós temos ainda a construção da sociedade livre, justa, fraterna, né? Vem até aqui. Nós temos também obra apenas do legislador. Onde é que tá? Obra apenas do legislador. Beleza, perfeito. Poder transformador da sociedade. Onde é que isso aqui tá? Poder transformador da sociedade. Aqui, ó. Poder transformador da sociedade. Perfeito. Agora a gente tem que fazer a análise desses elementos. E se atentar ao que a banca pediu, ó. Quem é que funciona como sujeito de uma oração? Ela quer o elemento destacado que funciona como sujeito. Eu já vi de cara, tá bom? Eu já vi de cara. Mas vamos fazer análise. Olha só. Nesse compasso, a finalidade da justiça é... Olha só, senhores. Encontrei o meu primeiro verbo. E aí eu tenho que fazer análise com o verbo. Vamos lá. Eu pergunto ao verbo. Quem é? E ele me responde. A finalidade da justiça. Senhores, já achei o meu sujeito. Esse elemento aqui funciona como sujeito, meus senhores. Ok? Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra A. Mas vamos ver o resto. Vamos ver o resto. Nosso gabarito é a letra A. Porque analisando aqui, sintaticamente, eu já vi que a finalidade da justiça funciona como sujeito. Tá bom? Beleza. Continuando. A finalidade da justiça é a transformação social, a construção de uma sociedade livre, justa, livre, solidária e fraterna. Sem preconceito. E continua, senhores. Daqui para frente, ó. Daqui para frente, todos os elementos que nós temos em destaque até aqui, nós temos o quê? Nós temos predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Ah, professor, como assim? Por quê? Todos esses elementos estão ligados a esse verbo ser aqui de alguma forma. De alguma forma, eles estão conectados. Tá bom? De alguma forma. E a gente sabe que o verbo de ligação, ele introduz o quê? Introduz um predicativo do sujeito. Então, quando ele fala a finalidade da justiça é a transformação social, isso aqui é predicativo do sujeito. A finalidade da justiça é a construção de uma sociedade justa, livre, solidária e fraterna. A finalidade da justiça é, isso aqui continuando, na verdade, né? Sem preconceito, sem pobreza e sem desigualdades sociais. Ponto. Beleza. Acabou aqui. Eu não tinha nem visto que essa parte aqui era ponto final, né? Pensei que continuava até aqui. Mas beleza, vamos ver o resto. Esses elementos aqui em destaque, ó, funcionam como predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Transformação social, PS, ok? Predicativo do sujeito. A construção de sociedade livre, solidária, fraterna. Predicativo do sujeito. E vamos analisar agora aqui a partir desse ponto. A criação de um direito justo com efetivo poder transformador da sociedade. Entretanto, não é obra apenas dos legisladores. Senhores, continua a mesma coisa que eu falei. Foi como eu disse, de uma forma ou de outra, esses elementos destacados aqui estão linkados com o verbo ser aqui, ó. Eles estão conectados. Por isso que aqui nós temos um predicativo do sujeito também para essa parte e para essa parte aqui. Poder transformador também vai funcionar como predicativo do sujeito, ok? Com efetivo poder transformador da sociedade. Perfeito, seria basicamente isso. Porque se a gente for olhar bem aqui, essa parte desse verbo ser aqui, ó, vai estar conectado, né?
com esse sujeito aqui, a criação de um direito justo, que tem a ver com a finalidade da justiça. E aí esse verbo ser aqui também vai introduzir o nosso predicativo do sujeito, ó, obra apenas do legislador, é o nosso predicativo do sujeito também, tá bom? E aqui o poder transformador também vai funcionar como predicativo do sujeito. Tá ok? Beleza. Só a gente revisando aqui para ver se está tudo correto, ó. Nós temos a finalidade da justiça como sujeito, obra apenas do legislador, também funcionando como predicativo do sujeito, transformação social, cadê? Tá aqui, tá depois do nosso verbo, predicativo do sujeito, a construção da sociedade justa, livre, solidária e fraterna, é a continuação do nosso predicativo do sujeito também, e nós temos o poder transformador da sociedade, que está aqui. A criação de um direito justo com efetivo poder transformador da sociedade. Nesse caso aqui, senhores, não é predicativo do sujeito, perdão, tá? Não é predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, nós temos um aposto que eu poderia considerar de explicativo. Um aposto explicativo, tá bom? Ele está explicando, vai ser com efetivo poder transformador da sociedade. Isso aqui é um aposto, ok? Como eu tinha falado, se eu for analisar aqui, com a sociedade, entretanto, não é. Eu tenho aqui nosso verbo. Quem não é? A criação de um direito justo, ok? A criação de um direito justo não é. Então, nosso verbo ser, ele tem como sujeito a criação de um direito justo. E tem como seu complemento, que na verdade é o seu predicativo de sujeito, obra apenas do legislador, como a gente colocou aqui. Tá ok? Beleza. Por isso que aí... E ainda assim, eu posso relacionar esse não é aqui, relacionar também com o nosso outro período lá em cima, ó, que é a finalidade da justiça. Por isso que eu teria, sim, um encadeamento de ideias aqui que formam o quê? Predicativos do sujeito. Ok? Sabendo disso, a gente pode partir para o próximo item. Questão de número 5. No primeiro período do texto, o sujeito da oração principal é, senhores, a nossa missão aqui, nessa questão, é tentar organizar esse trecho. Tá bom? É tentar organizar esse trecho. A banca tenta dificultar a gente invertendo toda a ordem sintática do nosso trechinho. Mas a gente vai sim conseguir organizar. Vamos lá? Aí nós temos aqui, ela colocando, a área da linguística que se ocupa em contribuir para a solução de problemas judiciais e que auxilia também na compreensão de discursos e interações produzidos em ambientes jurídicos, chamamos de linguística forense. Vê só que bagunça, o cara lê isso aqui e não entende nada. Como é que a gente vai organizar essa parada? Vê só, ao meu ver, eu consigo ver assim, ó. Nós chamamos de linguística forense a área da linguística que se ocupa em contribuir. Vê só, eu consigo inverter isso aqui para conseguir ter mais sentido. E outra, eu já encontrei o meu sujeito. Já encontrei a minha oração principal. A minha oração principal é essa daqui, ó. Chamamos de linguística forense. Chamamos de linguística forense. E percebam, o sujeito dela, nós temos aqui o verbo chamar, né? O sujeito dela não está explícito aqui no texto. Ele está oculto. Eu consigo subentender o sujeito. Que é quem? Que é o nós. Não é isso? É o nós. Por isso que a banca vem falando o quê? Está indeterminado, não está. O sujeito é o termo área da linguística, não é. Beleza? Isso aqui é o complemento. Isso aqui é o complemento. É o termo linguística forense também, não é. Está elíptico. Olha só, o sujeito está elíptico. Perfeito. O que seria elíptico, senhores? Sujeito elíptico, oculto, desinencial, implícito. Todos esses termos aqui são referentes àquele que a gente conhece como sujeito oculto, que é justamente a forma que está aqui. Como é que eu poderia encontrar a ordem correta desse texto? Ó, seria dessa forma aqui. Olha só. Nós chamamos de linguística forense a área da linguística que se ocupa em contribuir para a solução de problemas judiciais e que auxilia também na compreensão de discursos e interações produzidos em ambiente jurídico. Desculpa.
A ordem seria essa, senhores. Eles só inverteram aqui, ó. Colocaram a nossa oração principal lá no final do nosso período para tentar confundir o cabeção da gente. Beleza? Então, dessa forma aqui, organizando o nosso texto, tentando colocar na ordem correta, a gente consegue sim responder esse tipo de questão. A gente sabe que o nós aqui está elíptico, tá bom? Mas se fosse inverter, ficaria assim. Chamamos de linguística forense. E aí vai. Tá bom? Perfeito. Vamos lá para a nossa sexta questão. É necessário divulgar o tema entre os profissionais de enfermagem. No segundo parágrafo do texto, o trecho divulgar o tema entre os profissionais de enfermagem exerce a função de, senhores, a gente já comentou sobre esse tópico aqui em uma das aulas anteriores, quando eu estava comentando conteúdo para PMPE. Vejam como os tópicos eles vão se agregando. O que é que eu posso fazer aqui? Nesse caso, nós temos uma oração que está infinitiva, tá bom? Ela está reduzida de infinitivo, para ser mais exato. Inicia aqui, ó, no divulgar, tá bom? Inicia aqui no divulgar. Professor, como assim eu estou sem entender? Vamos lá. Senhores, o que nós temos aqui é uma oração, sendo mais específico, uma oração reduzida de infinitivo do tipo substantiva subjetiva, tá bom? Do tipo substantiva subjetiva, que é aquela oração que funciona como sujeito. Professor, como assim? Olhem para isso aqui. É necessário divulgar o tema entre os profissionais de enfermagem. Senhores, vamos pegar esse verbo aqui. Eu já até passei esse bizu em outra aula. Como é que eu faço para descobrir o sujeito de algum verbo? Pergunta quem. Em alguns casos, não vai funcionar o quem. Os senhores vão perguntar o que. Beleza? Então, ó, quem é necessário? Ah, não deu, professor. O que é necessário? Divulgar o tema entre os profissionais de enfermagem. Ok? É necessário o quê? É necessário divulgar o tema entre os profissionais de enfermagem. Então, esse elemento aqui na frente funciona como sujeito do nosso verbo. Professor, eu ainda não entendi. Pronto, beleza. O que é que você vai fazer? Encontrou o verbo no infinitivo, que não é só no infinitivo, tá bom? Os senhores podem encontrar, ó, reduzido de infinitivo, de particípio e reduzido de gerúndio. Beleza? E o bizu que eu vou passar agora é o que os senhores podem utilizar. Então, os senhores vão pegar esse verbo e vão trocar pelo isso. Ó, vocês vão pegar o verbo e trocar por isso. Por exemplo, é necessário isso. Então, ficaria dessa forma assim, ó. É necessário isso. Troquei o divulgar por isso. Tá bom? Só que eu não troco somente o divulgar. Eu estou trocando toda a extensão do texto divulgar. Porque vem, ó, divulgar o tema entre profissionais de enfermagem. Eu troquei todo o texto por isso. Lembra quando a gente estuda lá conjunções subordinadas integrantes? E eu falo assim, ó, porque aqui é a mesma ideia, tá bom? É a mesma ideia. E eu falo assim, quando eu troco o que por isso, eu não troco somente o que, eu troco toda a extensão dele. Então aqui é a mesma coisa. Se os senhores vão trocar o verbo no infinitivo, o verbo no gerúndio, o verbo no particípio pelo isso, então os senhores irão trocar toda a extensão. E trocando a extensão, vocês vão conseguir perceber isso aqui, ó. É necessário isso. Ainda não está na ordem que eu quero. Então eu vou inverter. Eu faço aqui, ó. Isso é necessário. Fazendo essa inversão, agora sim eu consigo perceber que esse elemento aqui funciona como sujeito do meu verbo. Por consequência, isso daqui também funciona como sujeito, só está invertido. E por consequência, como eu fiz a substituição, então o divulgar também funciona como sujeito. E foi justamente isso que a banca perguntou, ó. No segundo parágrafo do tal, o trecho, ela pegou o trecho divulgar o tema entre os profissionais de enfermagem, exerce qual função, senhores? Exerce a função de sujeito da expressão é necessário. Gabarito aqui, letra A. Ok? Pega esse bizu.
de trocar o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio pela expressão, pela palavrinha isso, ok? Trocou por isso, o que é que os senhores vão fazer? Inverte. Inverteu, faça a análise sintática agora. Fiz a análise sintática, vi que é sujeito. Vem voltando, voltando, voltando até ver. Realmente, funciona como sujeito. Beleza, vai lá e marca teu gabarito. Ok? Padrão. Vamos para a próxima questão. Questão de número 7, senhores. Olha só o que nós temos aqui. No segundo parágrafo do texto tal, o trecho há uma humanidade que transcende a alteridade em todos os níveis interpessoais. Funciona sintaticamente como complemento de qual termo, senhores? Ela está falando aqui, ó. Não estou me referindo a verbos. Eu estou me referindo a quê? A nomes. Olha só, eu tenho aqui nomes. Então ela está perguntando qual é o elemento que está introduzindo esse trecho que ela colocou aqui em destaque para a gente. Somente a gente ler e tentar compreender. Vamos lá? Lendo aqui, ó. Na realidade, Ubuntu é a expressão compartilha de vivências cotidianas. Consiste em uma forma de conhecimento aplicado que estimula a jornada rumo, olha só, rumo ao tornar-se humano, ao tornar ou ao que nos torna humanos, ou em seu sentido coletivo, a uma humanidade que transcende a alteridade em todos os níveis interpessoais. Senhores, percebam, o último elemento que eu tenho aqui, antes do a uma humanidade, é esse daqui, ó. Rumo, rumo. Olha só. Rumo ao tornar-se humano. Ou uma jornada rumo ao que nos torna humanos. Então é como se eu tivesse, vou colocar o R de rumos aqui, tá? É um rumo ao que nos torna humanos. Ou rumo em seu sentido coletivo. Posso até colocar assim, né? Ou rumo, ó, rumo, uma jornada rumo a uma humanidade que transcende a alteridade em todos os níveis interpessoais. Então, quem solicita esse elemento aqui que a banca destacou é a palavrinha rumo, tá bom? É a palavrinha rumo. No caso aqui em tela, a banca colocou, né, complemento do termo, como rumo é um nome, nesse caso nós temos aqui, então, um complemento nominal, ok? Nós temos aqui um complemento nominal. Tá bom? Gabarito, então, letra E. Justamente porque, por causa desses outros elementos, eu até poderia chegar aqui, ó, e fazer isso aqui. Posso cortar todos esses outros complementos, tá bom? Todos esses aqui, ó. Esses aqui, principalmente que estão entre vírgulas. E ler. Conhecimento aplicado que estimula a jornada rumo a uma humanidade que transcende a alteridade em todos os níveis interpessoais. Ou ainda, não, não quero retirar os outros elementos que estão aqui não, em destaque. Esses outros elementos aqui, ó, porque são 5 complementos. Jornada rumo ao tornar-se humano, ou ao que nos torna humanos. E aí, ó, ou a uma humanidade. Então, esse elemento aqui, entre vírgulas, que é um termo acessório, eu poderia chegar e retirá-lo, tá bom? Então, eu iria ver essa ideia aqui de alternatividade. Alternatividade. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ou. Beleza? Eu tenho aqui ou. Estimula a jornada rumo ao tornar-se humano. Ou ao que nos torna humanos. Ou a uma humanidade que transcende a alteridade. Conseguiram perceber a ideia? Então, sim, a palavrinha rumo tem como seu complemento a uma humanidade que transcende a alteridade tal. Beleza? Gabarito, letra E. 7ª questão. Vamos para a 8ª questão agora. No texto, o termo a primeira LDB brasileira exerce a função sintática de. Então, vamos lá. Procura esse elemento aqui no nosso texto. Vamos procurar ele aqui. Cadê ele? Ah, já está aqui em destaque, né? Ele aqui. E agora a gente tem que procurar o nosso verbo. Tá bom? Tem que procurar o nosso verbo. E a partir do nosso verbo, até esqueci de comentar isso, senhores. Na sintaxe, a gente sempre começa pelo verbo. Sempre começamos pelo verbo. Por quê, professor? Porque dali a gente consegue tirar
todas as outras informações. A gente consegue achar sujeito, a gente consegue achar objeto direto, objeto indireto, por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Lendo aqui o nosso texto, só para a gente ter um parâmetro, para ter uma ideia, ele vem dizendo o seguinte: exatos 35 anos antes de o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, João Goulart, então recém-alçado à presidência do país sob o arranjo do parlamentarismo, promulgou, vamos lá, olha só, promulgou, encontrei o meu verbo aqui, que está próximo do elemento de destaque, que eu quero analisar. A pergunta que eu faço para os senhores, peço que vocês deixem aí no comentário. Ó, quem promulgou? Quem foi que promulgou? Quem promulgou, senhores, foi João Goulart. Ah, professor, como assim se eu tenho essa vírgula aqui? Exatamente. O que é que os senhores vão fazer, ó? Vamos pegar aqui dessa vírgula e começar a cortar até encontrar a próxima vírgula. Vai cortando, cortando, até encontrar a próxima vírgula. Pronto, encontrei a próxima vírgula, agora eu posso analisar. Eu tenho aqui João Goulart. É um substantivo? É. Então eu posso analisar agora. João Goulart promulgou. Então eu encontrei o sujeito. O meu sujeito é João Goulart. Vocês lembram que eu ensinei aquela pergunta? Quando eu chego para o verbo e pergunto quem, ele me responde o sujeito. Ou às vezes eu posso perguntar, né? O que é? E aí eu também encontro o sujeito. Mas quando eu pergunto o que pro meu verbo, ele vai me dar o meu objeto. Então eu vou perguntar para o meu verbo, ó. João Goulart promulgou o quê? Ele me respondeu: a primeira LDB brasileira. Logo, se ele me deu a resposta pelo o quê, a minha pergunta foi o quê? Se ele me deu a resposta dele é o meu objeto. Sempre vai ser o meu objeto. Tá bom? Ah, professor, mas aí eu não sei se é objeto direto ou objeto indireto. Perfeito, meus alunos. É isso mesmo, é um objeto. Agora eu tenho que ver se o nosso verbo ele é transitivo direto ou se ele é verbo transitivo indireto. Vamos lá, quem promulga, promulga alguma coisa. Vocês escutaram alguma preposição aqui na minha boca? Não escutaram, ó. Quem promulga, promulga alguma coisa. Não tem preposição. Logo, vai ser objeto direto. Então, o elemento em destaque, a primeira LDB brasileira, exerce a função sintática de quê? De objeto direto. Gabarito, letra C. Perfeito, senhores? Vamos para a nossa 9ª questão. E nós temos aqui, ó, assinale a opção em que associa corretamente os termos presentes no segundo parágrafo do texto às suas funções sintáticas. Vamos lá. A banca colocou monarquia como sujeito, mambembe né, como predicativo de sujeito, do palácio como complemento nominal, do cineasta tal como agente da passiva. Beleza. Vamos analisar cada uma e ver se a análise sintática feita, sugerida pela banca, está correta. Ok? Vamos lá. Em outubro de 1917, não havia mais monarquia. Senhores, eu tenho aqui, ó, o verbo haver. E eu já comentei. Verbo haver. Já comentei outra aula, tá bom? Aqui tá aqui no YouTube. Verbo haver. No sentido de existir, ele não tem sujeito. Ele não tem sujeito. O que ele tem é objeto direto. Tá bom? Então, não havia mais monarquia. Ou seja, não existia mais monarquia. Tá bom? Então, esse elemento aqui em destaque funciona como objeto, vou colocar aqui, OD, objeto direto. Não funciona como sujeito, tá bom? Já passei esse bizu. Só vou repassar, ó. Verbo haver. No sentido de existir, ele tem o quê? Ele tem objeto direto. Ele não tem sujeito. O verbo existir, se fosse o verbo existir, aí sim teria sujeito. Tá bom? Se fosse o verbo existir, aí teria sujeito. Então, quando a banca coloca que monarquia funciona como sujeito, aqui tá errado. Ok? E aí continua. Não havia mais monarquia e a Rússia era uma república mambembe. Ó, a Rússia era uma república mambembe. Senhores,
eu tenho aqui o verbo ser, tá bom? O verbo ser. E o verbo ser fala, a Rússia era uma república. Ok, até república aqui sim, predicativo, tá bom? Predicativo do sujeito. Só que o mambembe em específico não funciona como predicativo do sujeito. Não funciona, tá bom? O mambembe vai funcionar como adjunto adnominal, porque tá ali junto do nome república, ok? Aqui, ó, não funciona como predicativo do sujeito. Aqui é um adjunto ADN, tá bom? Adjunto adnominal. Perfeito? É um termo acessório. Eu poderia chegar aqui e falar: a Rússia era uma república. Beleza? Mas eu não quis falar somente isso. Vou colocar um complementozinho aqui. Nosso complemento, mambembe. Como está junto do nome, nós não temos preposição, porque a preposição para o adjunto adnominal não é obrigatória. Então, nós temos aqui um adjunto adnominal. Ok? Já a palavra república, sim, funcionava como predicativo do sujeito, levando aquela ideia que eu falei, ó. Em 99% dos casos, um verbo de ligação vai introduzir um predicativo do sujeito, ok? Mas nesse caso aqui, como a banca destacou somente o mambembe, nós temos então adjunto adnominal. E a banca continua, né? Do palácio, a gente vai lendo. Os poucos revoltosos entraram no palácio por janelas laterais e o prédio não estava guarnecido por tropa capaz de defendê-lo. A cena da tomada do palácio, olha só, senhores, a cena da tomada do palácio. Senhores, esse tomada aqui tem o sentido de quê? De que o palácio foi tomado. Olha só, a banca destacou palácio. E a ideia é o quê? O palácio foi tomado. Percebam, essa ideia passa para mim um sentido passivo. Passa para mim um sentido passivo. Quando eu tenho o sentido passivo, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo ao complemento nominal. Por isso que sim, a letra C é o nosso gabarito. Ok? Complemento nominal. Eu vou passar aqui uma dicasinha, um bizuzinho para a gente diferenciar complemento nominal e adjunto nominal. Deixa só a gente terminar aqui. Olha só, continuando. Com uma heróica multidão subindo sua escadaria, foi uma invenção do cineasta Sergei Eisenstein. Eita, que eu não sei pronunciar esse nome, mas beleza. Foi uma invenção do cineasta. Senhores, ele colocou aqui que era um agente da passiva, negativo. Negativo. Nesse caso aqui, nós temos um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Como assim, professor? Porque o adjunto adnominal, ele possui duas ideias. Ele pode possuir duas ideias. Ele possui a ideia ativa, diferente do complemento nominal, que possui a ideia passiva, ok? E o adjunto adnominal também possui uma ideia de posse, ok? Como assim, professor? Ideia de posse. Se eu conseguir trocar esse elemento em destaque pela palavrinha dele, ou dela, ou deles, ou delas, por alguma dessas palavras aqui, então sim possui a ideia de posse. Olha só, foi uma invenção dele. Funcionou? Funcionou. Então aí eu tenho sim uma adjunta nominal. Professor, tá complicado. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui, senhores? Fazer uma diferenciazinha aqui bem rápida. Nós temos complemento nominal, tá bom? E nós temos adjunto adnominal. A gente pode diferenciar, eu posso fazer uma aula mais específica sobre isso, mas aqui a gente vai passar bem rápido, tá bom? A gente vai começar a diferenciar isso aqui por certos pontos. Primeiro ponto vai ser um quesito de que quais termos eles pertencem. Ó, o complemento nominal é um termo integrante. Complemento nominal é um termo integrante. Já o adjunto nominal é um termo acessório. Por isso que eu falei para vocês, aqui, ó, nessa parte, era uma república mambembe. Se eu pudesse colocar ali só, era uma república, eu poderia colocar. Por quê? Porque o mambembe é um termo acessório.
E a gente sabe, quando a gente estuda lá os termos das orações, que um termo acessório é aquele elemento que eu posso retirar do meu texto. Eu consigo retirar do meu texto. Então, por isso que ali o mambembe só confirma ainda mais a gente sabendo disso, né? Que o mambembe é sim uma adjunta adnominal. Primeira diferenciação aqui é essa. A segunda diferenciação é em relação ao uso ou não da preposição. Por quê? Porque no complemento nominal, a preposição é obrigatória. Preposição é obrigatória, tá bom? Vou colocar o A aqui para ficar corretinho. Preposição obrigatória. Já aqui, ó, preposição sem obrigação. Mas eu posso usar, beleza? Vamos lá, qual é a ideia? Complemento nominal, eu tenho que obrigatoriamente utilizar a preposição, ok? Para o complemento nominal. O adjunto adnominal, ele não tem a obrigação de utilizar a preposição. Olha o que eu estou falando, ele não tem obrigação, mas ele pode utilizar se quiser, beleza? Ele pode utilizar se quiser. Ok. Outra diferença é em relação ao sentido que cada um desses elementos aqui irão passar. Como assim, professor? O complemento nominal passa o sentido para a gente do sentido paciente, senhores, que é o sentido que eu gosto de chamar de passivo, senhores. Passivo. Perfeito. Já o adjunto nominal tem o sentido ativo. Lá, sentido ativo. E ainda tem o sentido possessivo. Ele tem um sentido de posse. Ok? Professor, como assim essa ideia de sentido ser ativo e o sentido ser passivo? Vou colocar assim para os senhores visualizarem melhor aí, tá bom? Como assim ser sentido ativo e sentido passivo? E sentido paciente? O complemento nominal vai passar a ideia de sofrer a ação. Beleza? Ele vai estar sofrendo a ação. Por isso que ele é paciente. Olha só quando eu li aqui, ó. A peça... Cadê? Vamos botar aqui. A cena, né? A cena da tomada do palácio, ó. A cena da tomada do palácio. Então, o palácio foi tomado. Beleza? O palácio foi tomado. Como assim foi tomado, professor? Ele sofreu a ação. O palácio sofreu a ação de ser tomado. E a banca está perguntando sobre quem? Sobre o palácio. Então tem sim um sentido passivo, um sentido paciente, um sentido de quem está sofrendo a ação. Ok? Já o sentido ativo, o sentido possessivo, é o sentido de quem realiza a ação, senhores. O possessivo é quando eu consigo trocar pela ideia dele, dela, deles, delas. E aí eu consigo perceber, como a gente fez aqui, ó. Foi uma invenção dele, foi uma invenção dela. Eu consigo fazer essa troca, beleza? O ativo é quando eu estou praticando a ação, quando aquele meu elemento está praticando a ação. Eu não consigo passar mais coisas sobre esse conteúdo aqui agora, senão a aula vai ficar muito longa. Mas a gente pode sim fazer uma aula específica diferenciando esses pontos. Se os senhores quiserem, pode deixar nos comentários aí, professor. Faz aquela aulinha de diferenciação de complemento nominal e adjunta nominal. Aproveita também para colocar algumas questões. Beleza? Que eu venho aqui e faço o vídeo para os senhores. Vamos encerrar resolvendo a última questão aqui do nosso conteúdo. Fechando sintaxe com ouro. Olha só. O trecho, o estouro da bolha da internet em 2000 e os ataques terroristas do 11 de setembro, exercem a função de quê? Vamos lá, onde é que está esse elemento aqui? O estouro, cadê? Cadê setembro? Aqui, beleza, tá aqui. Outras circunstâncias foram ocasionadas. 2 pontos, senhores. Eu já mencionei isso aqui para vocês. Em outra aulinha, que, em regra, quando eu tenho esses 2 pontos, o elemento que está dentro desses 2 pontos vai funcionar como um aposto, senhores. E olha o que a banca coloca aqui na letra E. Aposto.
Logo, nosso gabaritozinho aqui é a letra E, tá bom? Outras circunstâncias foram ocasionais, 2 pontos. Agora ele vai explicar, vai mostrar quais foram as circunstâncias. Quais foram? O estouro da bolha da internet em 2000 e os ataques terroristas do 11 de setembro. Ponto final. Acabou. Ele mostrou ali o aposto dele, um aposto explicativo, um aposto especificativo. Ele jogou ali, já era. Mas o que eu passo para meus alunos é o quê? Encontrou esses 2 pontos, dá uma analisada, vê realmente se é o aposto. Mas, em regra, em 99% dos casos, vai funcionar sim como um aposto. Ok, senhores? Era basicamente isso que a gente tinha para comentar na nossa aulinha de hoje. Eu peço para vocês deixarem um like no nosso vídeo se vocês gostaram da aula. Peço que vocês continuem estudando. A gente está a poucos dias da realização do nosso concurso da PM Pará. Se vocês quiserem mais resoluções de questões específicas em determinado conteúdo, deixa nos comentários aqui que eu vou tentar gravar o mais rápido possível para a gente continuar revisando esses nossos tópicos, ok? Bons estudos para os senhores e até a próxima aula.